não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, repetindo pontos fundamentais. Primeiro, para desenvolver sua inteligência, você tem que acreditar que você está num mundo real. E que é exatamente esse mesmo mundo que você está vendo. Se você vê as coisas de maneira incompleta, é porque as coisas são incompletas. Não há nenhum ente que possa exibir todos os seus aspectos ao mesmo tempo, porque isso seria contraditório com a sua existência temporal. Por exemplo, um urso não pode ser um urso recém-nascido e um urso adulto ao mesmo tempo. E, do ponto de vista espacial, também existe essa mesma limitação, vamos dizer, invencível. Nada pode se mostrar por completo, mostrar todos os seus ângulos ao mesmo tempo, tá certo? Uma figura, um sólido geométrico não pode fazer isso, a não ser que você projete no plano, mas daí ele não será mais um sólido, e sim a representação mental de um sólido, tá? E assim por diante. Segundo, você tem que confiar na sua inteligência, acreditar que ela é eminentemente o órgão da apreensão da realidade e da comunicação da realidade. Terceiro, você tem que confiar no poder da linguagem e entender que a linguagem não precisa abranger a realidade, nem conter a realidade, tá certo? Nem mesmo expressar a realidade, porque a linguagem só existe como instrumento de comunicação, portanto, tudo que você diz depende da repercussão que tem na mente do ouvinte. E a repercussão de qualquer coisa que você diz vai sempre muito além daquilo que você disse. Mas, quer dizer, se você tivesse que dizer tudo o que o ouvinte vai perceber daquilo que você disse, você não acabaria mais. E isto, vou dizer, não estou me referindo a afirmações sobre coisas muito complicadas, mas até sobre coisas banais. Quer dizer, toda a comunicação entre pessoas que têm um passado, que têm um conjunto de conhecimento, que têm um certo horizonte de consciência. E é esse horizonte de consciência que você vai ativar com aquilo que você está falando. Então, para que a linguagem precisaria abarcar tudo isso? Quer dizer, quando o pessoal fala dos limites da linguagem, geralmente eles não sabem o que estão dizendo. Essa categoria do limitado e do ilimitado não cabe para a linguagem, não tem o menor sentido. Terceiro, é preciso haver uma boa comunicação entre você e você mesmo, ou seja, entre as diversas faixas de consciência que você tem. Uma faixa sensorial, a memória, a elaboração linguística, etc. Tudo isso tem que estar sempre sendo, essas conexões têm que ser sempre reativadas, porque nós tendemos a dar um funcionamento autônomo para cada uma dessas fases. Quer dizer, por exemplo, a máquina de perceber e a máquina de falar geralmente estão completamente desconectadas. Chega a desconexão total na histeria, por exemplo. O sujeito sente uma coisa, mas ele diz outra completamente diferente, porque ele quer sentir essa outra. Então ele se persuade a si mesmo. Então,
terceiro, isso deveria ser já o tema da aula de amanhã, a qual no programa seria a aula de hoje, mas eu esqueci o negócio o tema da razão. Em toda comunicação existe um contexto cultural prévio. É o conjunto do que você sabe, o conjunto do que o seu interlocutor sabe. Então, esse conjunto ele pode ser muito estreito ou pode ser muito amplo. Por exemplo, um leitor bem treinado, ele quando lê as obras de um outro autor, ele percebe se o autor está dizendo uma coisa que é exclusivamente uma percepção dele, ou se esta coisa que ele está dizendo resulta de uma conversação prévia entre várias pessoas. Então, às vezes uma opinião individual pode refletir anos de discussão entre um grupo de pessoas. Isso acontece muito em crítica literária e em filosofia, onde é evidente que, vamos dizer, vários estudiosos de literatura, eles conversam entre si, existem certos temas de discussão e as coisas vão criando até um vocabulário próprio. Então, um leitor experimentado, ele apreende se o que ele está lendo é uma opinião individual ou é o eco de uma dessas discussões. Ao passo que o leitor que não tenha esse contexto cultural não percebe absolutamente nada. Ele vai tratar tudo como se fosse uma opinião individual do autor que ele está lendo. Então, você penetrar cada vez mais nesses contextos e você ampliar o seu próprio contexto de referência, isso é básico, fundamental. Para você, senão você é como um sujeito que entra numa festa, as pessoas estão conversando um negócio, você não sabe o que é, e de repente você dá um palpite sobre alguma coisa que não tem nada a ver com o que eles estão falando. Então, este aprendizado dos vários contextos sociais, dos vários discursos. E com contexto social não estou querendo dizer coisas externas que influenciaram, não, estou me referindo apenas às discussões. Então, por exemplo, em literatura comparada você estuda, por exemplo, a evolução de um tema em várias obras literárias ao longo dos séculos. Então, por exemplo, se você pegar, sei lá, o tema das relações incestuosas, por exemplo. Bom, isso começa a ser tratado lá no teatro grego, né? E vem até o século XX. Então, claro que houve uma sucessão de elaborações e cada escritor que se mete no assunto, ele acompanhou tudo isso. Então ele pode estar se referindo não apenas àquilo que ele sabe do fenômeno, mas àquilo que os outros sabiam também. Então, na literatura isso funciona igualzinho como nas ciências, quer dizer, você tem uma tradição. Né? A arte de escrever por si mesma é uma tradição. Quer dizer, o sujeito incorporou várias modalidades de expressão que foram sendo criadas ao longo do tempo e ele, na hora que escreve, ele está consciente daquilo. Aquilo, de certo modo, se incorporou nele. De modo que não precisa haver uma referência consciente. Né? Ele não precisa pensar na referência porque ela já está incorporada no seu modo de escrever. Então, por exemplo, todo escritor tem lá os seus mestres, que são os escritores com os quais ele aprendeu a escrever. E, de certo modo, o estilo deles aparece no dele. Não que ele tenha copiado, tá certo? Mas é porque aquela tradição incorporada faz parte da pessoa dele. Então, um leitor qualificado tem que aprender a identificar essas coisas imediatamente. E isso quer dizer, só por esse exemplo, você tem a ideia da imensidão do poder da linguagem. Né? Em que o indivíduo, quando ele está lendo um escritor, ele está vendo 100 outros por trás dele. Então todo aquele contexto cultural adquire uma espécie de uma presença mais densa na frente dele. Agora, um sujeito que não conhece essa tradição, ele vai pegar só um pedacinho do que o escritor está querendo dizer. Ou então até pode se enganar, já que a ideia que o escritor está explicando é só dele, quando na verdade ela reflete um contexto. Então, por exemplo, leituras literárias, eu acho que isso você deve fazer ilimitadamente, o tempo todo. Ao passo que leituras que são de uma área mais especializada,
Você vai ter que fazer devagar e de pouquinho. Mais ainda, as referências literárias estão presentes em tudo quanto é obra de filosofia e de ciência. Houve uma famosa discussão entre o crítico literário Frank Raymond Lewis e um outro escritor que era o C.P. Charles Percy Snow. Eles falando das duas culturas, que existe uma cultura científico-matemática e uma cultura literária humanística. E o Lewis leu o livro do Snow e respondeu com um livro só de xingamentos, xingando o cara de tudo quanto era nome. Pessoal, evidentemente isso fere os princípios da polidez, etc, etc. Só que quando você verifica qual era o contexto cultural e literário do Lewis e o do outro, o Lewis tinha toda razão. Isso aí não é nem para você ouvir, é para você xingar mesmo. Então, essas coisas, essa polêmica lida por uma pessoa recém-chegada é uma coisa, lida por uma pessoa experiente é outra. O Snow era um sujeito que ele era um cientista de profissão, mas escrevia romances também, vários romances. Então ele pode dizer, eu estou aqui a cavalo das duas culturas, porque eu sou um cientista e sou um escritor, etc, etc. Mas daí o livro vai dizer, não, ele acha que ele é um romancista. O romance dele é uma porcaria, ele não entende nada desse negócio, ele não sabe o que está falando. E quando você vai verificar, é mesmo. A coisa é realmente assim. Então era um sujeito que acreditava que estava dominando o assunto, mas não estava. Então você maltratar um sujeito desse, às vezes é uma obrigação. Por quê? Porque você ser um intelectual de prestígio não é um direito. É um privilégio que você conquista. Então eu penso assim, se você não quer se desenvolver intelectualmente, ampliar o seu horizonte de consciência e dizer as coisas responsavelmente, então você tem que se contentar com um posto modesto na sociedade. Você pode ser um ascensorista, um frentista de posto de gasolina, um vendedor de pipoca, e pronto. Né? Agora, se você quer ser um intelectual, bom, então pelo menos você tem que aprender o ofício, meu Deus, você tem que cumprir os deveres do ofício. Ou então não se meta. Então, quer dizer, humilhar o pseudo-intelectual é uma obrigação. Por que humilhar e não discutir com ele racionalmente? Porque você discutir, uma discussão racional só é possível entre pessoas que tenham similares horizontes de consciência. Se o outro não tem, mas ele está num cargo infinitamente superior ao seu horizonte de consciência, só é um jeito de você tirá-lo de lá, fazê-lo passar vergonha. Daí ele talvez se toque. Agora, se você vai discutir racionalmente com ele, você não vai discutir a posição dele, você vai discutir o tema. Né? Mas se você sabe que ele não apreende o tema, porque o tema está superior ao horizonte de consciência dele, então o que você tem que discutir é a situação de discurso. Vocês lembram que eu fiz isso com o Duguin, né? Logo no começo. Eu disse, peraí, quem sou eu, quem é ele? Ele está falando em nome de quê e eu estou falando em nome do quê? Então, isso aí já enquadra todo o debate que vem depois. Quer dizer, eu sou um Zé Mané que estudou e que tenho lá as minhas ideias. E ele é um alto funcionário do governo russo. Né? É um apparatchik. E, portanto, o que ele fala vem com uma autoridade para ser obedecida. A minha não. Ninguém tem obrigação de me obedecer. Se eu conseguir provar o que eu estou dizendo, ótimo. Se não, não. Então, quer dizer, todo o debate, de certo modo, já vem viciado no começo. Né? Então, expor a situação de discurso é a maneira de vacinar o leitor ou ouvinte contra milhões de equívocos. Muito bem, tem pergunta? Diga. Espera aí, fala um pouquinho mais alto que eu não estou ouvindo. A discussão que o senhor falou sobre a linguagem, a importância da linguagem como ferramenta de desenvolvimento da razão, eu estava aqui pensando em que se isso não tem uma relação com aquilo que Paulo coloca de o dom de línguas estranhas, ser o dom para edificação pessoal, espiritual da pessoa.
embora seja uma linguagem que você não necessariamente compreenda racionalmente, mas isso tem que ter uma ligação, não? E eu nunca pensei nisso. Portanto, a resposta é não sei. Mas é um assunto interessante para pensar, mas eu nunca pensei nisso. Estava pensando no aprendizado normal da linguagem, né? A pessoa vai assimilando aos poucos, etc. Não de uma ciência infusa, que de repente... Não, o dom de línguas estranhas ele não é necessário que você o entenda racionalmente. Você pode não entender o que você está falando. Porque é justamente para você que não sabe falar como convém. E ele é o dom por excelência para edificação espiritual pessoal que Paulo cita na Bíblia. Mas se o sujeito não entende o que está sendo falado, como é que vai ter edificação espiritual? Não, eu acho que o dom das línguas é o entendimento imediato de uma outra língua. Eu só posso entendê-la assim. Já houve casos em que um pregador falava e pessoas de vários idiomas diferentes entendiam o que ele estava falando. Ele está falando uma língua só, mas eles ouviam na sua própria língua. Mas se fosse Se tiver de dom das línguas invertido. Se fosse assim, Paulo não diria que quem fala em línguas em público que haja quem interprete, porque se não houver intérprete, ele é para ser falado pessoalmente. Não, mas tem que haver intérprete se o próprio sujeito que fala não está entendendo e se a plateia não tem o mesmo dom das línguas. Isso então é possível que ele seja uma língua que você fala sem você mesmo estar entendendo. Não, eu acho que ele se refere, acho que não é isso que ele está se referindo, não. Ele está se referindo à plateia não entender. Então tem que ter um intérprete para a plateia. Você fala numa língua esquisita, parece aí falando em aramaico. Tá? Ninguém está entendendo, mas alguém tem que entender. Né? A gente está falando tem que entender, senão como é que vai passar? Senão ele seria apenas como um gravador, um papagaio. Não pode ser isso. Falar como um papagaio não pode ser um dom divino. Conheço um relato de um caso que me foi contado que a pessoa começou a falar, tentando mandar minha boca e fala, mas eu não sei o que falar, não. Ela fala, e ela começou no meio de um bar, falar uma língua estranha, e a gente fechou até o olho e disse assim, não, eu estou morrendo de vergonha, mas eu vou fazer. Aí começou a falar e não sabia o que estava falando. Isso aí é um fenômeno de mediunidade, isso não tem nada a ver com a interferência quando divina. ela abriu os olhos, a dona do bar estava parada olhando para ele chorando. Ele tinha falado muita coisa que ele não Sim, sabia. mas isso aí, eu não acredito que isso seja uma interferência divina. Isso é mediunidade. O que diz no Atos dos Apóstolos é que quando os apóstolos saíram, depois de ter recebido o Pentecostes, eles falavam e cada um ouvia em sua própria língua. Isso sim. Isso é um dom divino. Agora, esses fenômenos de mediunidade todos existem e não tem nada a ver com os mortos. Isso aí eu testei. Porque na atividade do médium existe o médium, que é o receptor, e existe o magnetizador, que é o emissor. Tá certo? Então eu fiz esse teste várias vezes. Eu ia numa sessão espírita e ficava pensando uma frase. E daqui a pouco o médium falava a frase. Então eu falava, o espírito do além sou eu. Então ele acha que está captando a voz do morto. Não, é de alguém que está presente. É um fenômeno de telepatia apenas. Né? Mas note bem, eu nunca examinei esse assunto direito. Mais alguma? Tem uma pergunta aqui no chat, Olavo. Quer dizer, nós atendemos uma pergunta, uma discussão que está tendo aqui sobre quando você se refere à leitura de literária, você está falando de leitura de ficção. Né? Ficção, poesia e teatro. Mas alguém pergunta sobre livros de história. Não, a história é outra coisa. Quer dizer, na história você não está apenas tentando expressar uma vivência pessoal, mas você tem uma referência a um fato externo. Quer dizer, o historiador está limitado na sua narrativa pelos documentos e testemunhos de que ele dispõe. Ele não pode inventar do jeito que ele quer. Claro que ele vai ter que usar recursos literários da ficção, mas dentro de um limite que é muito mais estreito do que o do romancista. Por exemplo, quando você lê Dostoiévski, né? Cada 100 páginas ele introduz um personagem novo que não tinha nada a ver com a história e tudo muda de repente. O Jacob Wasserman faz a mesma coisa. Quando chega no finzinho, entra um personagem novo. William Faulkner, no Luz de Agosto. Está tudo indo uma certa direção, de repente aparece um personagem nas últimas 20 páginas, muda toda a história. Né?
Quer dizer, ele está contando uma tragédia e a tragédia tem um happy end, graças a um personagem que entrou no fim. Isso vale na ficção, mas na história o cara não pode fazer isso. As coisas têm que se ater ao nível do provável, né? Não do... A diferença é essa, o historiador ele tem que montar uma narrativa na sua mente, exatamente como o ficcionista cria a narrativa, só que a narrativa tem limites. Ele não está livre para operar do jeito que ele queira. Então é uma coisa dificílima de fazer. Eu adoro ler biografias, né? A gente vê que toda hora as coisas parecem que vão tomar uma certa direção, mas os documentos dizem que não foi assim, foi assado de outro jeito. Você é obrigado a ceder. Então isso quer dizer que o aprendizado da linguagem tem que ser feito mesmo na literatura de ficção. Ali, de certo modo, a linguagem do sujeito está livre, ele pode fazer o que quiser. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.